Ter um coração tratável para com Deus, guardar sua palavra e manter um bom testemunho perante todos é o que a gente vai aprender na aula de hoje. Bem-vindos ao canal Amor pela Palavra. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade na primeira carta de Pedro, no capítulo 3. Vamos nessa! Bom, pessoal, e para começar a aula de hoje, eu te convido a fazer essa oração comigo. Espírito Santo de Deus, nos ajude, Pai, a entender o que está escrito aqui, que a gente possa praticar todas essas palavras, esses ensinamentos que o Senhor nos deixou. Te peço que a revelação do Espírito venha sobre a nossa vida. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém? Então, pessoal, vamos lá. A primeira carta de Pedro no capítulo 3. Se você acompanhou as outras aulas, você vai saber que ele está escrevendo essa carta aos forasteiros da dispersão. Pessoas que estão fugindo aí, que estão sendo perseguidas por causa da igreja, certo? Então, capítulo 3 da primeira carta de Pedro. Meu título diz assim: A vida exemplar cristã. Deveres dos casados. Vamos ver? Versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, guardem isso, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. E maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. É muito interessante Pedro ter deixado esses 7 versículos iniciais desse capítulo para a gente, porque traz à tona uma coisa que Jesus sempre prezou na sua caminhada enquanto esteve aqui na terra como homem, né? Que o que vale para Deus é o que está no interior de cada um de nós. O exterior é aparência, é vaidade, mas o que está no interior, esse sim, tem valor para Jesus Cristo. Esse sim, Deus repousa os seus olhos, porque muitas vezes são sentimentos, são emoções, são desejos, são vontades que a gente não expressa no nosso exterior, mas a gente sente, tanto desejos ruins como desejos bons. E o que Deus olha para a vida de cada um é o que está no interior, a luz que está no interior. Ele dá alguns conselhos aqui para a gente, mas a ideia central é a gente manter uma vida sincera para com Deus, honesta, com o nosso próprio coração, com a nossa mente, de boa consciência. Estão entendendo que o que Jesus está olhando é a verdade do nosso arrependimento no coração? É a verdade da nossa confissão de pecados no nosso coração, e não aqui de meras palavras que saem e às vezes a gente até esquece. O que tem valor para Deus é o que está no nosso intrínseco, nos nossos intentos, nas nossas vontades e desejos internos. E que isso seja luz, porque uma vez sendo luz, será um reflexo do nosso exterior, da nossa vida para com Deus, do nosso verdadeiro testemunho do Evangelho e da fé cristã. Então, maridos e esposas, se atentem ao que está dentro, a verdade dos seus pensamentos, porque Deus sonda, Deus sabe
E é isso que importa, a verdade que saia de cada um deles. Certo? Vamos continuar. Versículo 8. A vida exemplar cristã, o amor fraternal. Esse é o meu título. Vamos lá. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal com mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. 10. Pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se em alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aquele que pratica o mal. Nossa, são palavras aqui que Pedro deixa pra gente no que tange ao nosso amor fraternal, amor entre irmãos, amor na comunhão, amor entre pessoas. A gente tem que preservar um amor que Jesus nos ensinou. Pagar o mal com o bem, a injúria com boas novas. Olha só como às vezes é difícil. Isso prova também o quanto a gente está distante do genuíno Evangelho de Cristo. Por quê? Uma vez que a gente pratique tudo isso aqui, a Vera, como ele deixou um conselho aqui pra gente, a gente vai estar muito perto do que foi Jesus, né? Jesus indo para o madeiro, indo ser crucificado, não revidou, não se injuriou, não teve raiva, mas ele foi em silêncio, podendo falar, podendo profetizar, podendo acabar com tudo. Ele foi como uma ovelha indo para o matador, um cordeirinho indo para o matador. E essa lição ele deixou para a gente, né? Ou vocês não lembram daquilo que Jesus falou, né? De oferecer a outra face? Olha só, isso são palavras, estão escritas aqui e a gente está aprendendo ou relembrando o quanto estamos distantes, mas o quanto queremos seguir, o quanto queremos buscar alcançar as verdades, a paz genuína de Cristo. Certo? Então vamos continuar. Versículo 13. A prática do bem, a longanimidade segundo o exemplo de Cristo. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Guardem esse versículo. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. Lembrando, Pedro está escrevendo essa carta para pessoas que estão sendo perseguidas pela igreja. Pessoas que muitas vezes estão sem norte, sem horizonte. O que vai ser de nós? A gente está sofrendo, a gente está padecendo, a gente está sendo perseguido. E aonde está a nossa fé? O que vai revigorar a nossa fé? São palavras como essa. São palavras aqui que lembram, que traz à tona toda a verdade que o Senhor Jesus deixou para eles e para nós. Estão entendendo? Vamos ver aqui o que Pedro continua falando. No versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito.
no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. 20. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir aos céus, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Então Pedro finaliza esse capítulo 3 lembrando mais uma vez aos cristãos que estão sendo perseguidos na igreja e a nós também a gloriosa missão que Jesus Cristo cumpriu. Morreu, sim, como morte de cruz, mas foi ressuscitado por Deus, porque Deus nos amou, Deus olhou para a nossa vida e nos quis. Como a gente leu no capítulo anterior, nos quis como um povo de propriedade exclusiva dele. E para que isso acontecesse, o justo teria que morrer por nós injustos, pagar o pecado, a morte, que foi uma morte de cruz, porque nos amou. Deus olhou para o mundo e nos quis. E hoje nós temos a oportunidade de se chegar a Ele, de estar mais perto dele, porque temos um caminho e o caminho é unicamente Jesus. Exclusivamente Ele é o caminho que nos leva à salvação, que nos leva a Deus, que nos leva a ser chamado de filhos e termos uma herança nos céus. E se você não conhece o caminho, ou você é curioso por esse caminho, quer mais de Jesus, a gente tem hoje a oportunidade, enquanto estamos vivos, de nos achegar a Deus. Porque na palavra aqui, onde a gente leu, está escrito: todo aquele que invocar o nome de Jesus Cristo, esse é salvo. Ele é o único caminho, é Jesus. É Jesus. Basta, é suficiente na nossa vida. Então, como nós aprendemos aqui que Deus olha os intentos do coração e dos nossos pensamentos, queira Jesus, busque Jesus. Confesse os seus erros, as suas falhas, tudo aquilo que você tem cometido de errado a Jesus Cristo, porque Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar. Somente Jesus pode nos perdoar. A gente só tem saída por causa de Jesus Cristo. E você daí onde você está, eu daqui onde eu estou. A gente hoje tem a oportunidade de nos arrependermos e trilharmos um caminho unicamente em Cristo Jesus, que é a nossa salvação. Te convido a isso. Se você quer, faça isso daí onde você está. Amém? Pessoal, acabamos aqui o capítulo 3. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, assim como eu estou aprendendo muito. Então estejam firmes aí nas aulas, estudem, se aprofundem mais comigo aqui nas Escrituras, deixem seus comentários aí e nas próximas aulas a gente vai dar andamento a essa carta que Pedro deixou. Te espero! Até a próxima aula. Tchau!